vai falar um pouco de carteira Top Pix, obviamente, como toda segunda. A gente tem troca hoje. A gente vai falar da carteira Short também. Comentar um pouquinho de bolsa como um todo. Mas primeiro, apresentando aqui, hoje de novo eu tô com o Gustavo, da área macro. Ele vai ajudar a gente com algumas questões aí, principalmente China e algumas questões domésticas que tem para sair essa semana, né? Obrigado, Kim. Bom dia, Kim. Bom dia a todos que estão assistindo a gente. Hoje eu vou dar uma comentada, então, no que saiu hoje de notícia e principalmente dar uma comentada no que teve de notícia relevante nesse final de semana, tanto no sábado, domingo e hoje também de manhã. E principalmente comentar essa movimentação de China um pouco inesperada, né? Boa, Gustavo. Pessoal, se vocês puderem, antes da gente começar a dar um feedback de som e imagem, só pra gente ter certeza que tá tudo ok aí, por favor. Ok. Som e imagem ok. Tudo ok. Beleza, então. Vou começar aqui falando de Top Picks. Como sempre, né? Falar da performance e depois falar das trocas que a gente vai ter essa semana. Então, falando de performance primeiro, a gente teve na semana a Top Picks caiu 0,89, enquanto o Ibov caiu 0,33. Então a gente ficou 0,5 pontos percentuais atrás do Ibov, e o que contribuiu para isso foi basicamente lojas americanas, que caiu 3% na semana. A gente teve Cielo, caiu 2,3% na semana, e seguido de CETIP, 2% na semana. As rentabilidades a favor, a gente teve Qualicorp, mais 2,85%, e SUSB, 0,34%. Então, assim, a gente compõe a Top Picks menos 0,9 na semana, tá? Olhando aqui no ano de 2015 fechado, a Top Picks cai 0,75 e o Ibov sobe 6,8. A gente atrasa ainda do Ibov, muito por conta de Petro, que tem esticado bastante nesses últimos dias pré-balanço, tá? Então, esse foi o panorama geral da Top Picks. Falar um pouco de trocas aqui. A gente decidiu reduzir BBSE, que deu uma boa esticada nos últimos dias e últimas semanas. A gente tinha 15% de BBSE, então a gente está reduzindo marginalmente ali para 10%, justamente para colocar esse lucro no bolso e alocar em papéis que ficaram para trás, aí que a gente também gosta. Outro movimento que a gente vai fazer é a saída de CETIP. Lembrando que a gente tinha colocado o CETIP com 10% justamente para pegar essa volta, né? O papel tinha sofrido bastante por conta daquela denúncia com relação a GVT. E daí depois o papel voltou, a gente colocou um peso menor de propósito, porque a gente ainda enxergava alguns riscos ali. Então a gente pegou essa volta e agora CETIP cumpriu seu papel, a gente está retirando ela 10%, tá? Então a gente retirou ao todo 15%. Para a gente alocar esses 15%, a gente começa com a entrada de Embraer, porque, de novo, a gente está um pouco pessimista com bolsa depois de toda essa alta. Lembrando que no começo de abril a gente tinha passado aquele relatório que a gente estava otimista, de fato a bolsa deu uma esticada, e agora a gente prefere ficar mais conservador e colocar essa alta no bolso. Nesse sentido, a gente tem algum viés ali para talvez um dólar mais para cima, etc. Então a gente quis ficar um pouco mais exposto a dólar. Como a gente não queria concentrar muito em Suzano, que já tem 15%, a gente decidiu justamente colocar a Embraer, que sofreu bastante. A gente ainda entende que tem alguns riscos aí de governo, apesar de fazer pouco parte da receita da Embraer, esse ruído tem pesado bastante, né? Que o governo tem atrasado alguns pagamentos para a Embraer, etc. Então, nesse sentido, a gente
conhece esses riscos, mas é tudo uma questão de risco-retorno. Assim como a gente fez em CETIP, existiam riscos, mas o risco de retorno estava muito bom depois da queda, então é isso que a gente está fazendo com o Embraer também, colocando 8%, que é relativamente uma porcentagem alta no nosso portfólio, a menor. A gente teve um aumento de Qualicorp, 5%, aumento marginal, a gente tinha 10% e vai para 15%. E Cielo, o outro aumento marginal de mais 2%, tá? Então a gente vai para 12% em Cielo. De novo, a ideia aqui é justamente a gente ficar um pouquinho mais exposto a dólar essa semana e um pouquinho menos exposto à bolsa. E com isso a gente fez esses movimentos e tentou também realocar dentro do portfólio alguns papéis que deram uma esticada maior, tá? Eu vou colocar aqui no chat daqui a pouco, enquanto o Gustavo for falar da parte macro, mas aí eu coloco para vocês verem. Então a carteira final, Top Picks, ficou Cielo com 12%, Susby com 15%, Itube com 25%, Qualicorp 15%, Lame 15%, BBSE 10% e Embraer 8%. Assim ficou a nossa Top Picks, tá? Então de Top Picks é isso. Passando para carteira short, lembrando que agora a gente tem a nossa carteira não só a Top Picks, que é a carteira comprada, como a carteira short, nossa carteira vendida, e que a gente tem comentado bastante para o pessoal que a gente prefere fazer sempre um trade relativo, não ficar só direcional na carteira short, mas sim fazer a carteira Top Picks contra a carteira short. É isso que a gente está tentando passar para os clientes que gostam de fazer short. Faz muito mais sentido fazer uma carteira short, uma carteira long contra uma carteira short do que apenas um ativo long e outro short, porque você fica muito concentrado nos riscos. Então, indo para a carteira short, a gente tem, na semana, a carteira short ficou zerada, assim como o índice, praticamente zerado. Só para a gente entender um pouco o que foi performance, o que ajudou a gente foi GGBR, que caiu 2,5%, BR Foods caiu 2,3%, Elétrico Parado. O que prejudicou foi Vale, que subiu 4,3%, e Semig 0,7%, tá? Então, na semana, de novo, na carteira short a gente ficou zerado, assim como o índice. E a gente vai ter troca também na carteira short, apesar de ser menor. O que a gente vai fazer na carteira short? A gente vai diminuir GGBR. GGBR, se a gente olhar desde o início da carteira, que foi dia 6/4, caiu quase 6%, então cumpriu bem o seu papel. E como a gente acha que o dólar talvez deu uma esticada ou alguma coisa nesse sentido, a gente preferiu ficar menos exposto, diminuindo o GGBR, que tinha 15%, e vai para 10%. Esses 15%, então, vai para BR Malls. A gente aumenta a posição de BR Malls, a gente está vendo aí IPCA dando uma acelerada, as curvas de juros, expectativas de curva de juros já subindo. Isso aí pode trazer alguma pressão para os papéis de BR Malls. Então a gente vai tirar 5% de GGBR e colocar em BR Malls, que tinha 10%, e vai para 15%. Assim a nossa carteira short fica GGBR com 10%, Vale 15%, BR Foods 15%, Elet 15%, Semig 15%, BVMF 15% e BR Malls 15%. Então todas com 15% menos GGBR, tá? Então foi isso. Enquanto o Gustavo vai falando, eu vou colocando aqui as trocas no chat, tanto da carteira short como a carteira Top Picks, tá? Mas é isso. O Gustavo, se você puder comentar um pouco, agora a gente vai falar mais de bolsa, né, e ambiente macro, falar um pouco dessas questões de China, enfim, e notícias macro que estão mexendo com a nossa bolsa. Eu acho que semana passada a gente terminou a semana falando justamente que o mercado lá na China já estava esperando que ao longo do ano fossem efetuados 2 cortes na taxa de juros e 4 reduções no compulsório da China. Mais cedo do que qualquer um esperava, a China anunciou hoje que reduziu 19,5% para 18,5% o compulsório,
E o mercado não estava esperando, veio além do que... O corte foi bem maior do que esperado. Mesmo que eles esperassem 4, eles não esperavam que fosse vir tão grande quando fosse vir. Isso é muito refletido pela desaceleração do país. Está sentindo bastante, conseguiu ficar acima de 7% no crescimento do primeiro trimestre do PIB anunciado na semana retrasada, ou passada, não lembro certinho, mas o importante é que conseguiu atingir os 7%, mas mesmo assim está cada vez vindo mais notícia de desaceleração. Hoje a gente teve a estatal chinesa Caixa anunciando default, não vai conseguir pagar os juros de tanto de 2017 quanto de 2018, que deveria pagar agora, então não vai conseguir honrar o compromisso. Então é muito importante isso do setor imobiliário chinês, que é um dos apontados como que vai sofrer mais forte nos próximos anos com essa desaceleração do país. Já tem a sua estatal, a Caixa, anunciando default hoje. Então o mercado chinês recebeu bem, por um lado, os estímulos anunciados, essa redução do compulsório, mercados ao redor do mundo também ficaram bem felizes, mas lá na China eles já receberam essa notícia da Caixa como algo bem negativo, algo bem preocupante para o país. E a China já começa a anunciar, inclusive, que deve continuar com esse programa de incentivos monetários e estímulos monetários para conseguir atingir o crescimento de 7% que eles desejam nesse ano. A China deve, inclusive, anunciar outras medidas para procurar dar mais liquidez para os bancos locais, para também procurar refinanciar, trocar um pouco os papéis que eles estão tendo, que eles estão segurando, para exatamente isso, dar mais liquidez. A parte do compulsório afeta diretamente a parte do consumo, a população. Não, a gente já comentou isso até alguns programas, quando a China então dá mais liquidez para as empresas, ela tira a taxa de juros, não afeta tão diretamente a população quanto afeta aqui no Brasil. A redução dos compulsórios afeta bem mais a parte do consumo, porque os bancos começam a emprestar bem mais dinheiro lá. É um pouco diferente o mecanismo. Aqui no Brasil a gente vê a taxa de juros afetando diretamente quanto que as pessoas vão conseguir pegar mais de empréstimos, ou mais ou menos. Lá é mais verificado isso no compulsório. Então, por isso é que é recebido bem essa mensagem que foi passada, esse corte que foi feito hoje. Então, a gente vai ver, provavelmente, nos próximos meses, as autoridades procurando ver se esses dados de consumo de novos empréstimos vão ser estimulados. Lembrando que a China também está procurando estimular que os fazendeiros, os industriais peguem mais crédito, que eles querem estimular cada vez mais a concessão de crédito, coisa que está sendo bem retraída nesse ano. Eles não estão conseguindo fazer esse estímulo. A gente vê vários industriais, vários fazendeiros dando entrevista falando: por que eu vou pegar empréstimo numa economia que está desacelerando assim? Eles já estão um pouco mais pessimistas, já estão eles conscientes. O que já tinha para pegar de empréstimo e investir, eles já fizeram. Agora seria se arriscar muito. Então existe uma certa resistência. Mesmo que a China e as autoridades joguem crédito, facilitem o crédito, os próprios empresários lá estão um pouco o pé atrás. Eles estão sentindo na pele que talvez não seja mais o momento de ficar se arriscando tanto. Não sei se eu já passo por aqui ou se já posso dar uma comentada nos outros pontos. Pode comentar, na verdade depois a gente vai partir para as dúvidas, eu estou coletando aqui, mas é legal você já fechar o raciocínio aí com talvez ambiente doméstico, né? Que você vai falar eu queria dar uma comentada no que veio de importante nesse final de semana nos jornais e talvez hoje de manhã também. Eu diria que eu anotei aqui algumas coisas, o Levy, as falas do Levy, tanto do Tombini no Washington FMI, Levy falando de novo programa de concessões, ainda não deu nenhum detalhe, mas é importante notar, que ele tenha falado que vai ter um novo programa de concessões. Ele falou que acha que nos próximos meses já deve anunciar alguma coisa mais concreta, dar mais o formato, mais o modelo desse novo formato, desse novo programa. O Tombini reforçando que acredita que a inflação chega para o centro da meta em dezembro do ano que vem já, sendo bem otimista o Tombini. Por outro lado, a CNI da indústria falando justamente o contrário, sendo bem pessimista, aumentando o pessimismo para o ano de 2015, falando que acredita que uma contração da produção industrial esse ano em 3,5%,
Lembrando que o Focus acredita em 1,5% de contração nesse ano, no máximo 2,5%, as expectativas variam. Então a CNI, a Confederação Nacional de Indústria, acreditando em ainda mais, uma contração mais forte nesse ano de 2015. Também anotei aqui, mais uma vez o Eduardo Cunha foi indagado sobre possibilidade de impeachment da Dilma nesse ano, e ele deu a mesma resposta padrão que ele vem dando nos últimos tempos. O que foi feito antes dela assumir nesse ano, ele não acredita que ele deve aprovar para o processo de impeachment para ela nesse mandato. Ou seja, se ela for acusada ou condenada por algo no mandato anterior, ele não crê que seja um bom motivo para ele passar para o impeachment dela nesse governo. E teve bastante entrevista, bastante artigo falando das empresas que vêm quebrando por causa da inadimplência da Petrobras. Talvez falaram até de inadimplência antes do começo da Operação Lava Jato, mas já é o efeito dominó da Lava Jato, já da Petrobras, afetando os diversos setores da economia. Então a gente vê pequenas e médias empresas aí já pedindo recuperação judicial. A gente já vê a Petrobras, que já é considerada, já foi citada, inclusive, como cunharam o termo lá, o maior escritório de advocacia no país atualmente, para tudo que tiver dúvida sobre a legalidade dos contratos, não pagar, porque é melhor parar, já que não tem garantia do que deve pagar ou não, se está certo ou se não está certo. Então isso já afeta muita pequena e média empresa que não tem esse espaço, esse saldo para aguentar essa inadimplência da Petrobras. E a gente também viu uma notícia que a Petrobras já tem 18 bi garantido de operação, sendo 4,5 do Banco do Brasil, 2 da Caixa, 3 do Bradesco. A gente já vê, por outro lado, a Petrobras dando sinais que talvez consiga se recuperar. Isso aí. Valeu, Gustavo. Acho que só fazendo o link aqui de tudo que o Gustavo falou com a nossa bolsa. Primeiro a China mesmo, lá fora, deu uma aliviada nas bolsas. A China querendo estimular crédito, né? Depois de dados ruins que a gente teve semana passada, PIB vem em linha com o esperado, mas em patamares mais baixos que a gente já viu. Vendas no varejo e produção industrial muito abaixo do esperado. Então eles estão justamente tentando fazer essa impulsão no crédito, reduzindo esse compulsório. Então isso aí com certeza mexeu com bolsas lá fora e aqui. Você tem aí um maior estímulo, enfim. Então todo mundo ficando com um pouco mais de apetite a risco. Isso tem refletido na nossa bolsa. Junto a isso a gente tem Petrobras, justamente além dessa questão dos empréstimos, mas mais que isso, acho que todo mundo está esperando a questão do balanço, que deve sair dia 22, quarta-feira agora, depois de mercado. Então todo mundo de olho nisso e também de olho na teleconferência, que eles devem falar quando que vai ser, justamente quando eles divulgarem o balanço. Mas também, então esse é um ponto que está todo mundo olhando, e o outro, essa questão dos empréstimos, que de fato esse fim de semana ela falou desse empréstimo dos bancos nacionais, Banco do Brasil, Caixa e Bradesco, cerca de 9 bi e meio, e mais esse do Standard Chartered de 3 bi de dólares, isso aí junta aqueles 18, 19 bi que o Gustavo falou, e que a empresa comentou que com esses empréstimos ela consegue passar o ano sem ter problemas de caixa. Então tá todo mundo de olho nisso, o Petro sobe hoje, mas o balanço é o que todo mundo espera, que enfim, deve sair mesmo dia 22. A gente teve alguma notícia no fim de semana de alguma correria que a Price quis alguns dados a mais, ali o pessoal teve que correr, justamente por conta do balanço, mas essa foi a notícia que teve, acho que não importa muito. E eles vão conseguir, todos esperam, né, divulgar esse balanço dia 22. Então vai continuar no radar até lá. Bom, então o apanhado macro é isso. Passando aqui para algumas perguntas, a gente teve Ambev, para a gente comentar de Ambev. Ambev a gente comenta sempre aqui, de fato a gente acha que é um ativo bem caro agora, acima de 20 vezes preço-lucro 2015. Mas é difícil você ficar short, né? É aquele ativo que o management é bom, ele sempre surpreende em termos de corte de custos, mas quem está fora, difícil você falar ou ver um risco-retorno muito atraente
agora de curto prazo em Ambev, entrar em Ambev agora. Agora, quem já está em Ambev, o que a gente tem falado é monta uma proteção via estruturados a custo zero, que você protege ali até o fim do ano, sei lá, uma queda de 15% e ainda participa de uma alta de cerca de 15%. Então, de fato, depois dessa esticada é o mais racional para fazer, mas quem está fora, a gente não gosta do risco-retorno depois dessa esticada em Ambev, tá? Imagina, a gente não ficaria short. Passando aqui, outra coisa que vale comentar, Vale está subindo bastante hoje por conta dessa questão da China, mas de novo, se a gente for pensar bem, a China está estimulando o crédito por conta da desaceleração, então isso aí vai continuar pesando na dinâmica de oferta e demanda do minério, continuar pressionando o minério, então essa esticada momentânea de Vale a gente acha que deve entregar ao longo do tempo. A gente está bem pessimista com Vale, tá? Para o curto prazo isso. Uma outra coisa que vale comentar, só voltando aqui para a carteira short, eu estava falando da rentabilidade, mas eu esqueci de falar o quanto que rendeu a carteira Top Picks comprada contra a nossa carteira short, tá? Desde o início, que foi dia 6 de abril, começo desse mês, a carteira Top Picks contra a carteira short está rendendo 2%. Então, se a gente fizer uma conta básica ali, fazendo um comparativo, tá? Não quer dizer que é substituir por renda fixa, mas comparando com renda fixa, que geralmente você faz essa comparação quando você faz um long e short, nesse período a gente estaria dando uns 300% do CDI líquido, contando despesas de corretagem e aluguel, tá? Mas de novo, é só ilustrativo isso aí, e vale, porque qual que é a ideia da carteira long e short? O cliente que gosta de fazer long e short, ele coloca o seu capital em renda fixa, então essa renda fixa já vai render ao longo do ano, sei lá, cerca de 12%, e você faz essa carteira long e short, que é caixa zero, então você está justamente incrementando ou tentando incrementar esse ganho do CDI. Obviamente é bem mais arriscado do que renda fixa, porque a gente tem pontas long em ação e vendido em ação também, mas vale esse comparativo aí para a gente ter alguma base de performance da carteira. Então, carteira Top Picks contra carteira Short subindo 2% desde o início, tá? A gente vai continuar monitorando e passando para vocês, mas a gente está bem otimista aí com essa questão de carteira long contra carteira short, tá? Pra gente é o que faz mais sentido. Deixa eu ver se teve mais questões aqui. Enquanto isso eu falar, hoje teve uma entrevista, acho que foi ontem ou hoje, do ministro das Finanças lá da Grécia, e ele comentando num tom bem assim, não ameaçador, mas aquele sugestivo, bem negativo, comentando, se tirarem a Grécia, eu não sei porque acham que dá para tirar tão fácil, porque com certeza os mercados começarão a questionar quem é o próximo. Algo que a gente tinha até visto um pouco, quando logo que a Grécia estava para eleger ou não o novo presidente, que surgiu um grande debate sobre se tirar a Grécia, o mercado vai para a Espanha, vai questionar a permanência da Espanha, da Itália, da Irlanda, ou se manter a Grécia e ceder, será que o pessoal lá da Espanha não vai reclamar, a população não vai ir às ruas reclamarem e pedirem para cederem as pressões deles também? Hoje, então, o ministro da Grécia deu uma pressionada grande ao comentar que acha que, sim, se tirarem a Grécia, que ele tem vontade de ficar no bloco e que acha que não é fácil, e se tirarem a Grécia, o mercado vai com tudo no próximo. Então, foi um tom bem difícil, bem duro. Lembrando que a Grécia tem que pagar, tá bem complicada a dívida dela de rolar. E tá bem confuso como é que vai se desenrolar essa situação da dívida grega nos próximos dias, próximos meses. Boa. Teve uma questão aqui, o G. Sampaio comentando, eu não consigo entender como essa notícia de novos empréstimos pode ser boa para a Petro, só está aumentando a dívida dela. Exatamente, acho que a gente só precisa separar as coisas, de fato. É uma empresa já extremamente alavancada, e quando você contrai mais dívida, se alavanca mais, o seu ratio ali, a sua proporção de dívida líquida sobre o quanto você consegue gerar de caixa fica mais deteriorado. Só que o que o mercado está lendo é que no curto prazo
o fato é que a Petro não tem acesso a capital, né? Ela não tem balanço, não tem nada. E mesmo quando sair o balanço, talvez ela tenha um custo muito maior. Então, é justamente para tentar suprir essa necessidade extremamente alta de curto prazo, de caixa, etc., do que qualquer outra coisa. Porque no estrutural, a gente sempre comenta que ainda está muito ruim para a Petro. Ela está aumentando a alavancagem, depois muita gente já falando em aumento de capital, o que você traria pressão para a empresa. Você tem desdobramento de Lava Jato ainda, então, assim, tá todo mundo esperando o balanço, só que o balanço não resolve, né? A gente vem comentando aqui que depois dessa esticada de Petro, a gente já mandou uma estrutura para o pessoal que tem Petro para fazer proteção, que é a coisa mais racional para fazer agora, porque depois que sair o balanço, é difícil você ver um news flow positivo ali que continue fazendo a ação subir de maneira consistente, porque o estrutural está muito ruim, está se endividando mais, de fato. E tudo que a gente já sabe. Então, dependendo do que eles falarem da teleconferência, o mercado também pode bater mais. Então, de novo, a gente recomenda uma proteção em Petrobras depois dessa esticada, desde o início do ano, se eu não me engano, subiu 50% quase. Então, estrutural, é muito ruim, a gente não recomenda a Petrobras de novo. Quem está no papel, tudo bem, pode até ficar para tentar pegar um aumento adicional aí com relação ao balanço, mas a gente recomenda fortemente fazer uma proteção para Petro. Aliás, saiu uma estrutura ali onde você fica capital protegido, tá? Vale ficar de olho, quer dizer, quem já tem Petro faz essa estrutura a custo zero e você tem o capital protegido, quer dizer, se Petro cair, sei lá, 30%, você não perde nada e você continua participando de uma alta eventual. Obviamente, essa é uma estrutura mais longa para o final do ano, tá? Mas vale vocês ficarem de olho ali. Essa questão de Petro, mas concordamos ali com o Sampaio que de fato o estrutural está muito ruim para Petro, tá? Médio e longo prazo está muito ruim mesmo. Deixa eu ver se teve alguma outra questão aqui. Aqui o Zé Wellington perguntando de BBSE. Ele está comprado numa pequena posição para longo prazo. O BBSE é uma empresa que a gente gosta, de fato, no setor financeiro. Tem muito ainda o que crescer em termos de penetração e usar a penetração dela no Banco do Brasil. A gente só vê alguns ruídos de curto prazo, porque primeiro que ela esticou bastante, né? Já está nos highs ali que a gente viu. Em termos de múltiplo ainda é um investimento viável. Só ficaria um pouco esperto aí na questão de IPO, de caixa, seguridade, que pode trazer um pouco de pressão e é mais questão operacional, tá? Você traz mais um player para o setor, você não tem teoricamente capital novo, então pode ter alguma migração ou alguma coisa nesse sentido. Então vale ficar de olho nisso, mas de novo, a gente gosta do ativo BBSE, principalmente para longo prazo, vale ter sim para compor a carteira, tá? Vamos ver o que mais. Aqui estão comentando o balanço da Petro é apenas uma obrigação, nada mais que isso. De fato, o balanço é só obrigação, mas até agora ela não divulgou. Então, de fato, está todo mundo esperando o balanço. Obviamente, o certo seria a empresa divulgar o balanço sempre que possível, mas a gente teve essa questão de Lava Jato, então, de novo, assim, a gente não está defendendo o Petro de maneira nenhuma, a gente está querendo fazer a leitura de mercado, e a leitura de mercado uma vez que saiu o balanço, principalmente para estrangeiro, tá? Estrangeiro está esperando muito isso, vai destravar aí acesso a capital, etc. A gente vai ter noção do que é o rombo, vai trazer um pouquinho mais de transparência, então é nisso que eles estão se apoiando, mas de novo, a gente acha que já deu o que já tinha que dar, e boa parte disso já pode estar refletido nos preços atuais, né? Depois dessa alta de 50%. Boa parte, a gente acha que boa parte já se refletiu nisso e a simetria de risco se torna negativa, né? Tem mais a perder do que ganhar. Por isso, de novo, proteção em Petrobras.
Passando aqui para Kroton, perguntando de Kroton, o setor de educação, a gente continua cético no curto prazo, tá? A gente tem ainda bastante ruído com questão de mudança no FIES. A gente teve o Levi falando alguns dias ali, criticando e falando que vai restringir mais o FIES, mas assim, nada de novidade nisso. A gente até comentou, alguns investidores gostaram que trocou o ministro da Educação, eles talvez esperem um pouco mais de transparência, alguma coisa nesse sentido. Mas o fato é que a postura do governo vai ser a mesma, vai ser de restrição, nada muda quanto a isso, e nem a nossa cabeça de curto prazo. Então, de novo, curto prazo, a gente acha que o risco-retorno para as educacionais você não tem muito a ganhar, porque não tem um trigger muito claro ali para as empresas esticarem de maneira consistente. Agora, para longo prazo, Kroton é um bom veículo aí para você diversificar a carteira e ter um pouquinho de exposição à educação. De novo, o setor não acabou. Kroton negocia 10, 11 vezes preço-lucro 2015. A gente tem um EAD muito forte ainda. Sinergia de Kroton com a Anhanguera para ser captado. Então, vale aí alguma exposição, ainda que baixa. A gente vê valor ainda em Kroton, principalmente, que é a empresa que tem o melhor management. E nesse momento difícil, um momento de mudanças, faz muita diferença essa questão de management bom para tentar justamente se adaptar às novas condições, que no caso agora é o FIES, tá? Bom, pessoal, deixa eu ver se tem mais alguma coisa. O pessoal tá um pouco devagar. Estão perguntando de Cielo aqui para curto prazo. Cielo, de novo, é um papel que a gente gosta bastante. É uma empresa tem mais resiliência aí nesse ambiente de consumo desacelerando. A gente está falando que ela não vai ser afetada, mas vai ser afetada menos, né? Porque, querendo ou não, as transações continuam de cartão de crédito. A gente tem algum case ali de bancarização e aumento de penetração de cartão de crédito. Mas o fato é que Cielo a gente gosta, só que para curto prazo, que é a sua pergunta, Cielo deu uma esticada boa. Principalmente a gente teve um fluxo de compra desde o início do ano em Bradesco, que ninguém entendeu muito bem, mas foi muito forte. E depois o Brasil Plural dessa esticada. Então vale ficar de olho se depois que passar desse fluxo aí, o papel não pode voltar um pouco, mas de novo a gente gosta bastante de Cielo, tá? E faz parte da nossa carteira ali. Só para finalizar, a gente está aí terminando o nosso tempo. Vou falar de Natura, GGBR, BRAP. GGBR, começando com o GGBR, que foi uma posição que a gente tinha na carteira short, ainda tem, só que a gente reduziu porque ela sofreu bastante. A gente não gosta do setor, por isso que continua na nossa carteira short, o setor de siderurgia. GGBR, se você for olhar do setor, é a menos ruim, digamos assim, só que porque a gente não colocou ela na carteira short, porque CSN você tem a questão de Usiminas, ela pode vender a participação de Usiminas num preço mais alto, isso aí pode continuar dando um suporte positivo para o ativo, você tem a recompra de ações, então fica difícil ficar short. E Usiminas você tem toda essa questão de imbróglio societário também, então a gente preferiu ficar fora, a gente achou melhor ficar em GGBR short e se mostrou bem, né, porque até desde quando a gente colocou o GBR caiu 6%, tá? Mas separando as coisas, então, se você está perguntando para ficar comprado em GGBR, se você quer com certeza ficar alocado em siderurgia, GGBR é a menos pior, então faz sentido. Agora, a gente não gosta, e deixa bem claro a nossa visão, o setor siderurgia está bem fraco agora, tá? Indo para BRAP a gente está falando basicamente de Vale, principalmente Vale 3, e de novo Vale a gente está bem cético com o papel para o curto prazo, desaceleração da China, a gente tem aumento de capacidade mundial de produção de minério de ferro, então essa dinâmica vai continuar pressionando preço de minério, diversas empresas de rating já cortando perspectiva para preço de minério, enfim, a gente já viu essa leva de corte ao longo dos últimos meses. Então, nada de novo aqui, a gente ainda acha que
Em termos de múltiplo, não está uma barganha também, vale, então para o curto prazo a gente não gosta do ativo e acho que essas altas são pontuais, né? Quando sai alguma coisa de estímulo lá na China, de fato sobem, mas o estrutural ainda é ruim, a gente não gosta de Vale, por isso também está na nossa carteira short. A Lupar a gente não olha por conta de liquidez, tá? Liquidez é muito baixa, a gente faz esse corte de liquidez, a gente até olhou há um tempo atrás e chegou a colocar nas carteiras, a gente colocou na carteira de dividendos, porque de fato ela tem um bom dividendo, mas a gente teve diversos problemas aí na hora de sair do ativo, a gente pressionou bastante o mercado e a gente agora está fazendo um corte de liquidez, a gente acaba não olhando a Lupar, justamente por conta de liquidez, tá? Só para terminar aqui então, Natura é um papel que a gente tem uma posição bem pequena na carteira de dividendos. A gente gosta do papel muito por conta de valuation, tá num múltiplo interessante, cerca de 15 vezes preço-lucro 2015. Então o risco-retorno aí vale a pena, principalmente quando a gente está olhando dividendos, que ela tem um dividendos razoável. Então, Natura só está na nossa carteira de dividendos, a gente acha que vai pressionar um pouco o papel, o cenário vai continuar difícil, mas por valuation tá interessante. Então, se tivesse que recomendar, a gente recomendaria, principalmente para quem tem visão de dividendos, uma posição ainda que menor em Natura, mas tem outros ativos ali que tem uma perspectiva um pouco melhor, tá? Do que Natura nessa parte de consumo e varejo. O Zé Wellington falou de BBSE, eu já falei de BBSE, tá? Mas basicamente a gente gosta do ativo, só fica ligado na questão de fluxo, tá? Fluxo porque a gente pode ter um IPO de caixa seguridade e de uma maneira operacional você pode ter algum fluxo aí de transferência, justamente mais diversificação, porque quando entra um player novo no mercado, no setor você pode ter essa divisão de capital ali, pode pressionar um pouco BBSE, mas a gente gosta aí do ativo, tá? Bom, acho que é isso, pessoal. Só vou terminar com o Qualicorp aqui, que perguntaram e que a gente tem na nossa carteira. Qualicorp, de novo, é um ativo que está negociando a um múltiplo bem interessante. Depois dessa queda, desde o início do ano, está negociando nos múltiplos mais baixos que a gente viu nos últimos anos. Então, o risco-retorno é muito bom. A gente sabe que tem problema, tem algum risco regulatório e vai ter, só que você tem que conviver com isso, né? Você tem o risco regulatório, vai permanecer, enquanto o papel estiver listado, você vai ter esse risco aí de regulação, mudança de regulação com relação aos planos coletivos, mas você tem que olhar justamente o quanto você suporta esse risco. Então, se o papel cair muito, a gente acha que tem alguma folga aí e vale tomar o risco, e foi o que a gente fez nesses níveis de múltiplo. Faz sentido em risco-retorno, porque o business é muito bom, margens muito grandes, acima de 40% de margem EBITDA, um retorno muito elevado. Só tem esse risco regulatório para a gente monitorar, mas monitorando isso, a gente acha que o risco-retorno é muito bom em Qualicorp, por isso que a gente aumentou marginalmente Qualicorp, tá? Que o ticker é com Q, tá? QUAL3. Qual 3? Bom, pessoal, acho que é isso. A gente já estourou o tempo aqui. Queria agradecer ao pessoal, a produção aqui já dando uma bronca na gente. Mas é isso, pessoal. Então amanhã, feriado, a gente volta aqui na quarta-feira com o XP Connection. E depois a gente segue a vida ali com o UFC na quinta e na sexta. Mas, pessoal, obrigado aí por acompanharem. Então, bom resto de pregão. Hoje talvez seja o volume um pouco mais reduzido. A gente tem vencimento de opção, mas essa emenda aí de feriado de Tiradentes pode prejudicar um pouco o volume e um pouco menos de volatilidade hoje na nossa bolsa, tá? Então, valeu, pessoal. Boa tarde, bom almoço para todo mundo. Valeu, Kim, valeu, pessoal. Então, quarta-feira, XP Connect, a gente vai contar um pouquinho como que está a competitividade do Brasil frente aos outros países do mundo, como que está a facilidade de fazer negócio no país. Bom feriado para todos e até quarta-feira.